Olá, turminha do quinto ano. Seja bem-vinda a mais um dia de aulas remotas. Hoje, 20 de agosto. Então, nós vamos iniciar hoje com a atividade de língua portuguesa. Quem é o autor desse texto? Esse texto é aquele que eu passei ontem, que tem o formato do gatinho, outro tem o formato de um jacaré, outro que é do dia anterior de um carrinho, né? Então, quem é o autor desse texto? Eu mostrei também lá no QR Code, né, do livro, o nome do autor e a biografia. Para você, qual é a relação entre o título e a imagem? Canção para ninar gato com insônia. Jacaré letrado. Então, para você, qual é a relação entre o título e a imagem? Então, esse aí vai ser pessoal. Então, é na sua opinião. C. Que palavras se repete formando a imagem do animal em cada um dos textos? No texto 1 é o do gatinho, no texto 2 é o do jacaré. Que efeitos de sentido de recursos gráficos utilizados nesses textos produzem no leitor? Então, que efeitos? Qual é o efeito que produziu em vocês? Você sabia que os textos que leu na página anterior são chamados de poemas visuais? Converse com os colegas e a professora, como nós não estamos em presencial, não tem como a gente conversar. Mas se Deus quiser, até o mês de outubro, né? Nós vamos estar. Então tá. Aí, se Deus quiser, até outubro, nós estamos voltando presencial. Por isso que muitos alunos que estão com as atividades atrasadas têm que colocar em dias. Converse, depois registre a conclusão a que chegaram. Então, que conclusão que vocês chegaram, que você sabia que o texto leu a página anterior, são chamados de poemas visuais? Vocês já sabiam disso? Que aquele tipo de texto é conhecido como poemas visuais? Que tal produzir um poema visual? Leia o poema disponível no material de apoio e transforme em um poema visual. Então, esse aqui de atividade de ontem, a professora já pediu para vocês produzirem, né, um texto de um poema visual, né? Teve até alguns poemas já que ficaram 10. A poesia é um texto em que o autor usa sua imaginação com liberdade para produzir tanto conteúdo, aquilo que se pretende dizer, quanto a forma, que é o formato do texto. Os poemas visuais são aqueles cujo sentido é construído por meio de palavras e imagens. Então, lá do gato, né? Além de o rosnar do gato, ainda formou a imagem do gato. Do jacaré, além de ter a palavra lá do jacaré, ainda fez o formatinho do jacaré. Essa atividade aqui é de matemática. Aqui na parte dessa outra página aqui, ó, dessa parte aqui, ela é da que eu expliquei da atividade de ontem. Ó, são 180 cupcakes divididas em duas encomendas, sendo que uma delas terá o dobro da outra. Vamos representar a quantidade de doces. Então, é 0 mais 2 vezes 0, que é igual a 180, né? Esse 180, se ele foi dividido em duas encomendas, só que um dos números tem que ser o dobro do outro.
Então, o que que vai ser feito? Você vai pegar esse 180 e vai dividir por 3. Por que por 3, professora? Porque uma dessas partes vai ser somada com, vai ser acrescentada em uma das partes que vai se tornar o dobro da outra. Essa parte dividida em 3, 180 dividida em 3, vai ser a parte que vai ser a que não é o dobro, tá? Por exemplo, ó, 180 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3 é 18. 8 menos 8 é 0. 1 menos 1 é 0. 0 dividido por 3 é 0. Então, 60 vai ser uma das quantidades. Aí vem assim. Então, qual é o dobro de 60? Para mim descobrir o dobro de 60, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 60 e vou multiplicar por 2, que vai dar 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6 é 12, que vai ser 120. Ó, 120 mais 60 vai dar 180. Então, uma das partes do cupcakes é 60 da encomenda. A outra, que é o dobro, é 120. E juntando as duas, vai dar os 180, que é a quantidade total dos cupcakes. Tá bom? Atividade. Para uma festa de aniversário, Giovana encomendou 500 doces. Metade desses doces era um brigadeiro. A quarta parte era beijinho e o restante eram cupcakes. A figura a seguir representa toda a encomenda, que são aqui, ó. Essa parte aqui, a parte do círculo, é toda a encomenda, que são os 500 doces, tá? Então, esse aqui, o círculo, né? Ele é igual aos 500. Aí fica tão feio minha letra com 0. Isso aqui, ele é igual a 500, aos 500 doces. Pinte a fração, ó, pinte a fração que indica cada tipo de doce feito para essa festa, de acordo com as cores da legenda. Por exemplo, o brigadeiro. O brigadeiro, ele é a metade desses doces eram brigadeiro. Então, o brigadeiro, vamos pegar aqui o amarelo, ele é a metade da encomenda. Então, se ele é a metade da encomenda, então vocês vão pintar duas partes, porque ele é a metade, tá? Ó, ele é a metade. E a quarta parte era brigadeiro e o restantes eram cupcakes. Então, o beijinho, ele é verde. Deixa eu ver se tem outro verde. Não tem outro verde. Ele é verde, beijinho. Por quê? Porque ele equivale à quarta parte. E o restante é cupcakes. Então, nós vamos pintar aqui mais ou menos um azul, né? Vai ser... Entendeu? Se você pintar aqui de verde e o outro lado de azul, também não tem problema, tá? O importante é que seja de acordo com a informação, tá ok? B. Complete a tabela com a quantidade de doces, de cada tipo que foram encomendados
para essa festa. Então, tá aqui. Se eu sei que o brigadeiro é a metade, o brigadeiro é a metade, né? Eu sei que o brigadeiro é a metade. Ah, para mim descobrir a metade de alguma coisa, eu vou dividir ele em duas partes. Então, eu já sei que eu vou ter que... Deixa eu pegar aqui o preto de novo. Eu já sei que eu tenho que pegar o 500 e dividir por 2. E aí, eu vou descobrir, nós vamos descobrir qual o valor, qual a quantidade de brigadeiros, tá? Se eu sei que o beijinho, ele é um quarto, a quarta parte é de beijinho, então eu vou pegar o 500 e vou dividir por 4, tá? Vou dividir por 4. Do mesmo jeito vai ser em relação aos cupcakes. Não é a quarta parte, então eu vou pegar o 500 e vou dividir por 4. Porque aí eu vou saber quanto vai ser a quantidade. Tá ok, gente? Vamos continuando aqui. Continuando com a nossa atividade, tem assim. Eduardo passa 4 horas na escola. Hoje, em 1/12 desse tempo, Eduardo ficou no recreio. Em 1/6 desse tempo, ele teve aula de matemática. E 1/8 desse tempo, ele teve aula de arte. Quantos minutos Eduardo passa na escola? Então, é o seguinte, quantos minutos ele passa na escola? Eu já mostrei para vocês que 1 hora ela é igual a 60 minutos. Né? Então, se eu sei que ele passa 4 horas na escola, eu tenho que descobrir quantos minutos ele passa na escola. Tá ok? Vamos lá para o nosso quadro em branco? Aqui o nosso quadro em branco. Então, eu já sei que 1 hora... Opa, esqueci a caneta. Eu já sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Ai, Jesus. É igual a 60 minutos. Então, eu já sei também que... como é o nome dele? Eduardo. Opa, opa. Oi, gente. O celular escapou da minha mão. Ai, ai. Desculpe aí, pessoal. O celular escapou da minha mão.